Salve pessoal, noite de domingo, 10 minutos passados das 7 horas e eu tô fazendo essa primeira gravação do ano para vocês. Tô fazendo em formato de podcast, não tô fazendo dessa vez em formato de aula, de videoaula. Isso é só para a gente estabilizar algumas das matérias que nós trabalhamos no começo do curso, nas nossas primeiras semanas, e para acrescentar alguns detalhes pitorescos à discussão, coisinhas que eu vou puxar daqui a pouco dentro das nossas aulas com vocês e para de alguma forma ampliar um pouquinho a discussão que a gente tem diante da gente, ok? O tema da brincadeira hoje é justiça, não no seu sentido concreto, não no seu sentido exemplificativo do dia a dia, não no seu sentido de notícias e assim por diante, mas no seu sentido mais amplo, no sentido abstrato conceitual, e é isso que eu quero discutir com vocês hoje nesse formatinho aqui, tá ok? Me deem um retorno depois em sala, conversem comigo, vejam se isso ajudou. E aí nós vamos seguindo, semana a semana, religiosamente, nós vamos ter um mini programa aí para vocês poderem acompanhar e para vocês poderem aprofundar alguns dos temas que a gente está analisando. A gente começou falando sobre justiça essa semana e nas nossas primeiras digressões, dos nossos primeiros diálogos, a gente lançou alguns casos. Começou a debater alguns casos típicos, alguns dos quais suscitam reações às vezes um pouco mais acaloradas aí. E a ideia era justamente um pouco essa, porque a intenção era tentar descobrir como a gente constrói a nossa concepção de justiça. Eu quero começar justamente falando um pouquinho de um tema, de uma sentença, um ponto de vista na realidade que a gente abordou em algumas das aulas a partir de uma filosofia um pouco mais dedicada e dirigida, então a partir basicamente da filosofia de James, né, filósofo norte-americano do século XVIII, e ele nos incentiva a pensar a questão geral da ética, a questão universal da ética, como sendo uma questão complexa, controversa, porque ela permite a gente construir determinadas concepções de bem, determinados conceitos de virtude, determinadas concepções particulares de virtude, mas não nos permite de uma maneira mais direta construir essa ligação que existe entre esses conceitos com as nossas decisões do dia a dia. Significa dizer, portanto, que a gente teria uma concepção de bem dirigida e voltada para as nossas decisões diárias e uma outra concepção de bem dedicada para as nossas explorações de caráter metafísico, para as nossas perguntas. E eu cheguei a comentar em algumas das sessões que isso tem um caráter muito próximo ao caráter que é dedicado por outros filósofos, então, por exemplo, por Santo Agostinho, e mais tarde, na recuperação do tema, por Paul Ricoeur. A gente vê a mesma expectativa quando a gente vai discutir a questão do tempo, né? A gente sente o tempo passar, a gente consegue perceber o tempo, mas a gente faz um salto largo quando a gente tenta fazer uma definição clara de tempo. Veja, a justiça sendo uma definição de caráter metafísico e sendo um objeto pertencente ao universo metafísico de exploração da ética, em particular, ela traz essa questão, ela traz esse problema para nós, ela centra esse problema e ela pode ter definições que estão um pouco afastadas, um pouco alijadas das nossas decisões práticas, né? E por conta disso talvez fique muito difícil num primeiro momento a gente conseguir ligar uma coisa a outra. Talvez a gente comece a elaborar uma decisão, mas essa decisão não consiga se consolidar, não consiga se realizar nas nossas práticas diárias. Eu queria dar um passo a mais em cima dessa observação agora, e eu quero tentar esclarecer para vocês por que eu fiz a colocação de 3 ou 4 universos, né? Então, que são na realidade, esses universos são na realidade espaços de uma economia própria e são, a rigor, espaços ou terrenos de desenvolvimento de 4 processos de arte, de interação com o mundo diferentes. Então, eu tinha colocado o processo dicaico, o mênico, o processo timótico, o timórico, e por fim o processo erótico, que são 4 processos que emergem aí, notadamente em torno da obra dessa juventude platônica indo para a maturidade dele e que de alguma maneira eclodem toda uma discussão em torno do que significa justiça, né? Então eu queria me concentrar um pouco mais em torno desses 4 elementos e de por que as perspectivas afloram dentro desses modelos e assim por diante, né? Aquelas perspectivas que nós deixamos em aberto em cima das antinomias kantianas
eu queria tentar mostrar para vocês por que essas perspectivas podem aflorar. Só relembrando, dicaico é aquilo que diz respeito à pura justiça. Timótico ou timórico é aquilo que diz respeito ao orgulho. Eu prefiro particularmente a tradução de Timóteo como sendo honra, mas tem muita discordância e cada autor, cada pensador vai ter um jeito diferente de entender a tradução desses textos e o que está sendo colocado ali. E existem distinções um pouco mais graves que os especialistas na construção terminológica da honra, então Kwame Appiah, Peristiani, Pitt Rivers, o próprio Bourdieu, que vocês vão estudar aí em PEC, na parte de Estado e Constituição, na parte de Sociologia. Eles têm visões que se entrechocam, e esse entrechoque dessas visões ele acaba oferecendo um alargamento para esse conceito. Eu vou trabalhar aqui entre esses dois universos, honra e orgulho, e vou trabalhar com essa possibilidade, com esse campo de ação, digamos assim. Então, justiça, no caso de Caico; timótico, honra ou orgulho; mênico, a ira; e o erótico, aquilo que diz respeito ao amor, tá? Então são 4 universos que estão em entrechoque, são 4 universos que de alguma maneira estão emparelhados e entram em harmonia. Eles são capazes de gerar um ponto de equilíbrio para vocês até certa medida, e essa medida acaba sendo justamente aquela da concepção, construção gradativa da justiça. Como é que isso funciona? A gente tinha colocado, desculpem, num primeiro momento, essa possibilidade maior de edificar aquilo que é justo, de compreender aquilo que é justo na nossa carta, no nosso direcionamento, segundo alguns estados emocionais que vão emergindo na gente. Então, assim, para a gente entender exatamente o que são esses 4 universos e como essas artes são desenvolvidas, seria interessante primeiro a gente debruçar o olhar sobre a formação dessas perspectivas e a rigor como essas emoções influenciam a formação dessas perspectivas. Eu estou partindo de uma estratégia específica aqui, e essa estratégia diz respeito a uma premissa e a possibilidade que essa premissa traz. Que premissa é essa? A premissa é de que toda vez que nós conseguimos converter algo ou estruturar algo como organização da razão, ou seja, dentro do terreno que o grego vai chamar de terreno do logos, nós estamos ao mesmo tempo trazendo à tona uma interação não natural das coisas que sentimos ou da nossa compreensão inata e intuitiva das coisas. E seria basicamente dizer que na maioria das vezes a nossa consideração tradicional e ortodoxa faz com que nós entendamos que a palavra, a organização do discurso, está afastada daquilo que nós efetivamente vivenciamos. Eu coloco isso para vocês quando eu falo mais especificamente sobre a minha capacidade de um entendimento racional em oposição aos meus estados de compreensão vivencial. É basicamente a repetição da fórmula que está colocada por Santo Agostinho, por Ricoeur e em alguma medida por James quando ele vai falar sobre a construção ética. E no leque que nós temos aqui, a gente acaba conseguindo entender um pouquinho melhor esse afastamento. O problema central é que se esse afastamento de fato existe, a discussão metafísica sofre desgastes e começa a se perder. Só que sem ela, a partir do momento em que a gente elimina esse debate metafísico sobre certas questões, nós percebemos a ausência total de um norteamento no que diz respeito à colocação de fatores ou de decisões justas. Veja, eu quero que vocês pensem, por exemplo, nas qualidades decisionais de justiça que nós colocamos ao longo das últimas sessões. Então eu vou pegar aqui, só pegando por exemplo alguns casos, né? Então aquele caso do Bernardo, da criança que acabou sendo arrastada e veio a falecer por conta do veículo furtado. Ou, por exemplo, tem um caso mais recente que nem sequer pode ser divulgado, foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos de uma criancinha que foi retirada do shopping center por outros 2 jovens, outras 2 crianças de 8 e 11 anos, salvo engano, e essa criança acabou sendo torturada e morta, e essas 2 crianças foram, né, acabaram ficando presas, elas foram, né, enfim, acabaram sofrendo as sanções cabíveis em virtude disso. Hoje essas pessoas têm novas identidades e proibiu-se a divulgação da foto dessas crianças, né, para que não houvesse o reconhecimento. Esses casos eles tendem a criar uma comoção social muito grande, eles tendem a criar um sentimento de revolta muito grande. E num primeiro momento a compreensão geral é de que não é possível aplicar dispositivos de justiça diretos sobre situações dessa, no sentido específico de dispositivos metafísicos de definição de uma justiça. Nós não conseguimos, em outras palavras, pegar valores que nós construímos ao redor ou em torno das nossas próprias concepções de mundo e aplicar imediatamente essas situações.
Eu diria o seguinte, não se trata, o problema não se encontra especificamente na ordem estrutural das virtudes que nós queremos aplicar ou das definições específicas de justiça ou de bem que nós queremos aplicar, mas antes de tudo vai se encontrar especificamente no processo de organização do pensamento e de reconhecimento de ideias e reconhecimento de situações, ou seja, o problema se encontra centralizado no âmbito cognitivo. Mas por que eu digo isso? Primeiro, porque nós estamos acostumados a imaginar que nós precisamos de uma carga de conceitos prévia a todas as situações que enfrentamos, quando na realidade as situações tendem a ser visualizadas no campo da experiência, no campo da materialidade vivencial, através de um contato direto que nós fazemos com as circunstâncias. Nós somos exortados a tomar decisões, nós somos chamados a construir algo através das nossas ações. E essa construção desses algos, essas concepções diretas, elas nos permitem, através do ganho de experiência, a observação cuidadosa de resultados. Elas nos permitem a comparação com outras situações e outras decisões que foram tomadas anteriormente. Elas nos permitem um trabalho mais cuidadoso de tempo de acomodação de determinados estados emocionais, ou seja, elas nos permitem lidar com as emoções em extensão. E isso tudo vai ser encartado por uma comparação geral em relação a valores. A construção valorativa ela não se dá só com o raciocínio metafísico, ela também se dá com um ganho cumulativo de experiências que precisam ser absorvidas e introjetadas pelo indivíduo que toma a decisão e reflete sobre determinado conceito. Isso significa, no final das contas, que determinados traços da individualidade vão ser capazes de fazer a comparação entre valores, que inclusive podem ser recebidos de outras pessoas, de discursos externos, de estudos, através de leitura, repetição de palavras, etc., seja o que for, com as suas próprias ações e com as suas próprias decisões. E aí a gente começa a falar mais especificamente sobre como esse terreno efetivamente funciona. Ele não agrega valor para a tomada de decisão. Ele oferece o valor para o entendimento. Qual é a diferença? Eu sei que eu tenho determinados valores que balizam as minhas decisões. Eles estão lá na fronteira, eles estão olhando, eles estão cercando a minha decisão. E isso aparece como uma espécie de limiar do meu mundo, ou limiar da minha existência consciente. Tá? A gente pode voltar agora a Ricoeur, mas notadamente a Levinas e Derrida, e fala nesse eixo sobre a possibilidade de existência, que retoma bem o Levinas, de um estatuto do terceiro. Há sempre, como ele diz, um terceiro que me observa do horizonte e que compele as minhas decisões em determinada direção, mesmo que eu esteja sozinho, mesmo que eu me alige, que eu me aliene da vida humana. Né? Então seria dizer que a cada decisão dessas que eu tomo, se eu sou, por exemplo, o julgador desses casos, do caso Bernardo, do caso desses meninos, mesmo que eu nunca tenha tomado uma decisão desse tipo na vida, mesmo que eu nunca tenha enfrentado um problema desse tamanho na vida, a decisão que eu tomo, ela vai olhar para esse horizonte ético e para esse horizonte moral. E ali ela vai encontrar valores que foram discutidos e rediscutidos, pisados e repisados no âmbito metafísico. E ela vai chegar a uma confrontação tangencial desses modelos. Tá? É assim, a ética ela progride, é engraçado porque ela progride não pela sua análise isolada, mas ela progride pelo salto que ela faz e pela comunicação que ela estabelece com outros terrenos. Notadamente com culturas diferentes, centros de decisão diferentes, universos de captação diferentes dessas informações. E aí o meu ponto, aí é o ponto a que eu quero chegar. Eu quero que vocês comparem, por exemplo, essas circunstâncias com tantas outras. Comparem, por exemplo, essa circunstância com a questão da figura feminina, do papel da mulher, sei lá, no norte da Índia, no Paquistão e Bangladesh. A gente sabe que o regime que cai sobre a mulher é muito menos livre nessas regiões, e no Brasil ele é muito mais livre, aspas, né? A gente vai falar do voto desde 1932, como eu comentei com vocês em várias passagens, tem vários países do universo árabe, ainda da ilha árabe, do norte da África, que não oferecem essa possibilidade, que não aceitam antes essa possibilidade, já que não é uma questão de aceitação, mas uma questão de admissão de um direito que está lá. E aí,
Por contraste, a gente começa a perceber que nós demos passos significativos na direção de oferta de determinados direitos, na agregação de determinados valores. Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a notar uma série de estados muito semelhantes de relação. Nós percebemos que existe um índice de agressão a mulheres muito alto no Brasil. E a comparação faz com que nós entendamos que ou os nossos valores foram mal orquestrados ou escolheram caminhos errados para sua concretização, ou ainda existem valores que deveriam ser defendidos e nós não somos capazes de defender. O contraste valorativo para acertos e para erros, ele vai nos colocar diante de situações completamente novas e inusitadas e vai fazer com que os nossos valores, que no isolamento eram absolutamente certos e imperativos, passem a angariar uma porosidade, e essa porosidade faz com que eles se transformem. Então, a primeira regra para a gente entender esse processo todo é a seguinte: a justiça não aparece como um valor que, a exemplo das caracterizações típicas da relação cognitiva, pelo menos aquelas arcaicas que a gente vê lá a partir do pensamento aristotélico, ou platônico, né, se antecipam à relação material. Eu não preciso aprender primeiro para fazer depois. Ao contrário, eu coleto o aprendizado, acumulo atividade de conhecimento e confronto com situações materiais. E aí, nesse contraste, eu vou ter perfeitamente alinhadas as organizações que vão me permitir o avanço desses valores. Agora, é interessante porque assim nós temos a abertura de dois canais principais para a discussão valorativa. Um desses canais é a natureza do próprio valor que nós estamos defendendo. Então, por exemplo, nesse caso, a virtude ou o valor é justamente a justiça. E aí eu tenho que começar a pensar em como ela se concretiza, como ela se alinha, como ela aparece em cada uma das situações em que ela está designada e como essas situações a definem. Então existe uma definição de fato, mas também existe um outro setor que passa a ser debatido, que é o da concretização desses valores em cada caso específico. E aí nós temos, por um lado, uma qualidade essencial da justiça e, por outro lado, a arte de fazer justiça. Ok? Veja, toda essa discussão é interessante porque ela acaba sendo coroada por uma relação que só vai ficar visível a partir do século XVIII, em alguns debates que vão começar a ser interiorizados no pensamento pós-hegeliano, vão começar a ser interiorizados na bifurcação do pensamento dos séculos posteriores, do XIX, do início do XX, mas que vão basicamente visitar a raiz hermenêutica do pensamento, vão visitar a raiz existencial do pensamento, a fenomenologia, ou seja, movimentos que não estão encartados naquela tradição filosófica de anterioridades e análises, e que na realidade estão mais preocupados com os estados vivenciais do ser humano. Aí eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: se vocês levarem em consideração essa possibilidade, se vocês levarem em consideração esse universo, essa condição mais elevada de produção filosófica, é possível observar também uma necessidade essencial, muito importante, de estabelecimento de diálogos. Veja, tem uma característica que é notória do pensamento platônico, que é o fato dela ser sempre traduzida em diálogos. Quando o Kierkegaard vai fazer a análise do conceito de ironia, e ele solicita esses elementos para si, ele começa a observar, em primeiro lugar, que a repetição desses diálogos traz à tona duas possibilidades bem curiosas. A primeira delas sendo a possibilidade de encartar respostas. Essa seria a maneira mais positiva de ler esses diálogos e, portanto, a maneira mais definidora de ler esses diálogos, e é o que é geralmente feito na tradição da história da filosofia. A segunda maneira, no entanto, é aquela que permite observar a dinamicidade do diálogo e como os lados presentes em diálogo precisam buscar no outro uma especificação das suas razões para que eles possam se compreender. Se eu estou conversando com alguém, por exemplo, é fato que na minha conversa eu vou querer descobrir certas coisas, vou querer entender o lado da outra pessoa, senão eu nem conversaria. Ou eu estou querendo expor alguma coisa, senão eu nem conversaria. Mas a conversa, o diálogo, ela tem essa coisa, a arte de dialogar, ela tem uma característica que torna determinadas saídas dela superficiais, e a superficialidade ela acaba sendo bem-vinda a depender das torções argumentativas que eu escolha fazer. Tá? Esse é um tema que é bem discutido pelo Platão no Gorgias, por incrível que pareça, porque ele vai, quando ele fala do uso da retórica, da construção de um monólogo em sentido específico, e confronta esse monólogo com um diálogo entre Sócrates e Gorgias, o retórico, ele ao mesmo tempo começa a denunciar a necessidade narcísica do monólogo. E ele começa a mostrar como o diálogo pode ser destrutivo, como o diálogo cria lugares vazios. O próprio Kierkegaard tem a sensibilidade de perceber isso, e ele começa a entender que o diálogo socrático retratado por Platão
nunca foi um diálogo voltado com intenções claras de concentrar e sedimentar respostas, mas sempre foi um diálogo que, na sua leitura mais fiel, tinha como característica principal, como ansiedade principal, a colocação de lugares vazios do discurso. E esses lugares vazios me importam muito. É justamente nesses lugares vazios que nós vamos perceber a inversão necessária desse diálogo, dessa linha de raciocínio sobre valores. Você já tem o caso Bernardo em mãos, você já tem o caso dos meninos que assassinaram a criança de 5 anos em mãos. É olhando esses casos, olhando as decisões que foram tomadas nesses casos, que vocês vão ter condições de perceber que valores de justiça estão sendo praticados e como os valores de justiça apreendidos podem ser colocados a título de confrontação. Como os horizontes de justiça se constituem e como eles podem nos conduzir a realidades melhores ou piores a depender da maneira com que eles foram aplicados, da maneira com que foram implementados. É ali que a gente aprende a detecção refinada, através de processos que também são analíticos, mas antes de tudo são dialógicos, de determinados estados ou de determinadas alquimias que nos levam à possibilidade de refinamento dos nossos processos interiores. Então, assim a gente começa a perceber como a arquitetura das coisas funciona. A gente começa a entender, talvez, que nós não tenhamos condições de antecipar essas relações, que nós temos, na realidade, que avançar com elas até o ponto em que os seus resultados são trazidos à tona e são batidos, comparados com os valores. O erro de James foi justamente esse. Ele não percebeu que não se aplica a concepção metafísica ao mundo, mas a concepção metafísica é complementada pela vivência do mundo e vice-versa. Ela faz parte da nossa natureza, nós somos incentivados a pensar e a remoer questões. E agora eu chego nos estados emocionais. Eu quero ponderar com mais detalhes o que significa esse estado emocional. É um fato que a gente nutre determinadas emoções e é um fato que essas emoções podem nos dominar, é um fato que elas podem nos arrastar e nos conduzir a um todo de forças, a um todo de decisões propriamente ditas que nós nem queríamos tomar para começo de conversa. É um fato que certos casos vão revoltar a gente e outros vão nos cativar e nos comover. É um fato que certas situações vão nos atrair e outras vão nos repelir. A questão que me aparece de uma maneira mais visível nesse processo é que essas forças que estão em jogo são, na realidade, forças que permanecem ao terreno das reflexões interiores. As emoções, elas ficaram, por meio do discurso racional, confinadas a um espaço de ponderações. Não porque a razão tenha incentivado essa sufocação, ainda que em muitos casos ela tenha feito isso. Ela exagerou um pouco na dose. Mas num primeiro passo, ela tenta impedir que essas emoções virem explosões de sentimentos e acabem levando a decisões completamente erráticas. Ela cria mecanismos para uma economia das emoções. E essa economia, curiosamente, ela tem traços que só podem ser completados a partir do momento em que eu crio um diálogo que existe entre a minha particular pessoa, a minha individualidade e as ordens fantasiosas que a minha individualidade é capaz de criar. Isso significa que eu posso elaborar enredos inteiros na constituição da minha mente, tentando lançar em perspectiva os acontecimentos que me levam a determinado estado emocional, filtrando esses estados emocionais, suprindo essas emoções, alimentando essas emoções para entender suas consequências, até o ponto em que o choque interior me impeça de avançar demais. Pensa, por exemplo, um sujeito é cativado por outra pessoa, ele quer ir lá e falar para essa pessoa que ele se sente cativado, etc, etc. Ele simula isso na mente dele. Se ele chegar ao ponto da vexação, ele não vai fazer isso. Lógico que existem limiares diferentes para indivíduos. Uma pessoa fica furiosa com a outra. Ela sabe que verbalizar a sua irritação tem consequências. Ela é capaz de simular, através de construções fantasiosas em sua mente, todas as consequências e é capaz de barrar o seu próprio comportamento. Nós temos como arquitetura valorativa a negação que vem pelo barramento do sujeito. Pelo barramento da satisfação de seus anseios, pelo barramento da satisfação de seus desejos, pela apropriação dessa característica potencialmente destrutiva que nasce no sujeito. Ele recanaliza essas forças, ele encontra outros percursos para limitar as suas ações, e essa ponderação é relevante, essa ponderação de características narratológicas, narrativas propriamente ditas, ou seja, esses enredos que são criados na mente, eles conseguem refrear essas reações. E o refrear dessas reações mostra que o terreno da discussão desses estados emocionais acaba sendo eminentemente um terreno interior. O que eu coloco nesse sentido é que existe aí também uma necessidade de simulação de diálogos. Essa construção dialógica mostra as fissuras e os defeitos, as consequências negativas. Ela começa a mostrar o lado do
outro dentro do nosso universo criado. E esse outro lado, esse avesso da relação, é suficiente para descosturá-la, tentando fazer entender que talvez a economia ser encartada no nosso meio não seja aquela economia primordialmente designada pela explosão emocional, como ela desejava fazer. E aí nós conseguimos constituir, portanto, uma relação inicial entre uma construção emocional, talvez uma teoria das emoções que se insinua, e uma teoria da justiça. Esses dois campos, portanto, mostram mais ainda que esse estado de reflexão convida valores que extrapolam as condições emocionais a participarem do jogo das condições emocionais. Isso tem seu lado negativo, tá? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, o Mal-Estar na Civilização, ele é um texto que denuncia praticamente todos os exageros, né? A partir de Freud, denuncia todos os exageros que foram exercidos sobre essa carta valorativa. O problema não está em entender esses exageros e lutar contra eles. O problema está em entender que todas as construções morais em âmbito social foram exageros e, por serem exageros, devem ser automaticamente banidos. A gente perde essa capacidade reflexiva quando a gente começa a entender, e veja isso é um ato de traição das forças desejantes, quando a gente começa a entender que a leniência moral é uma necessidade, a gente esquece todos os valores, e a partir desse momento diz, eu condeno a moral, eu condeno o discurso do bem, eu condeno os valores. Essa condenação universal é um erro, e é justamente aquilo que o desejo, na sua condição de satisfação universal e de satisfação ilimitada, quer encartar. É justamente o que escorrega para estados emocionais empáticos. É aquilo que encontra fissuras e, naquele canal, naquele espaço de resistência nula, vai encontrando as brechas para poder fluir. Então, assim, talvez justamente a questão da reflexão seja o contraste, a desagregação de forças de determinados valores e como eles devem ser eclodidos ou transformados. Agora, esse diálogo isolado acaba se tornando um perigo porque ele é, na realidade, diálogo que permite desde sempre, na fantasia, a fissura das forças desejantes. Ainda que exista o valor externo, ele também dialoga e o que tem maior força, maior potência num universo controlado e sem consequências, que é o universo fantasioso, é a projeção desses desejos. De modo que as emoções ganham força e, por conta disso, as eclosões potenciais que advêm disso passam a ser, na realidade, expressões narcísicas disfarçadas de expressões conscientes ou valorativamente imbuídas. Talvez falemos de justiça, mas se nós fizermos justiça de maneira ilimitada, se nós justificarmos ações ilimitadas sob o manto da justiça, nós estaremos suplantando aquilo que caracteriza a justiça. Nós estaremos alimentando a raiva ou estaremos alimentando compaixões injustificadas. Por exemplo, eu ouvi um cara falar uma vez o seguinte, olha, se num círculo de pessoas com quem você trabalha, daquelas situações de terapia ocupacional e uma conversa sobre trabalho, cara, se num círculo de pessoas que trabalham com você, você tem pessoas favoritas, tá tudo bem. Você é humano, você acabou de provar que você é humano, meus parabéns. Nós temos pessoas favoritas. Agora, se você agir segundo esse favoritismo, escorregar e criar benefícios para essa pessoa, aí você agiu mal. Eu iria um pouco além, eu diria o seguinte, existem afinidades. Você tem pessoas com quem você tem mais afinidade, pessoas com quem você tem menos afinidade. Favoritismos são explosões. Favoritismos são maneiras ruins de você elaborar as tuas construções fantasiosas. Na tua mente, aquela pessoa merece mais privilégios porque está sob essa ou aquela condição. Se você opta pela construção de valores no espaço que você partilha, seja o espaço de trabalho, teu círculo de amizade, enfim, seja lá o que for, esses valores eles têm que ser inamovíveis, eles têm que ser construídos cuidadosamente de modo que todos sejam capazes de aceitá-los. Eu concordo com parte da observação. De fato, nós somos humanos e temos inclinações, tendências, nós nos aproximamos de algumas coisas, nos afastamos de outras, isso é absolutamente normal. Eu já vou chegar com isso no discurso erótico. Mas quando nós chegamos à conclusão inevitável de que existe uma vantagem indevida em determinada situação, nós não travamos diálogo com os valores. Nós nem sequer pensamos, ou nós duelamos e o valor perdeu. E aí nós precisamos experimentar a reação específica do real para que nós possamos sanar a fissura, a doença que nós criamos. Num outro momento, nós podemos pensar, por exemplo, no que significa o discurso da honra dentro desse contexto. Ele também está ligado a estados emocionais, ainda que a honra tenha uma característica mais visível de troca social. Quando Sloterdijk, por exemplo, usa a tradução orgulho, ele incentiva uma certa leitura possível, que está mais ligada às condições narcísicas e a um sentimento
é um sentimento laudatório, celebratório de si mesmo, que é mais prático para nós nessa situação e talvez funcione melhor. Mas nesse sentido, o universo timótico ele responde mais ou menos da mesma maneira que outros universos responderiam. Também a honra tem esse encaixe, um olhar do indivíduo sobre ele mesmo. O que eu diria de uma maneira um pouco mais ampla é que, apesar da distinção fundamental, a honra trabalha por uma economia de trocas e eu posso ser desonrado por outra pessoa e exigir compensação dessa pessoa, ao passo que os estados emocionais não funcionam bem assim. Eles são ofertas de determinada energia ou força empática que solicita uma resposta ou um contraponto. Eu diria que mesmo assim ele também trabalha nesse terreno simulatório do fantasioso e vai tentar arcar com determinadas consequências ou vai tentar meditar sobre respostas possíveis, ainda que ele tenha um jogo muito mais prático. E em todas essas situações nós vemos, portanto, que algo subjacente alimenta as ações humanas e esse algo subjacente ingressa no circuito dos interesses humanos e, portanto, das afeições e das repulsões que um ser humano possa porventura viver, pelas quais ele possa porventura passar. Por isso nós chegamos à base do discurso erótico e ao banquete. Ali o diálogo é acionado de uma maneira muito curiosa. Eu comentei com vocês já no início, nas prospecções iniciais desse texto, que ele tem características claramente satíricas, mas que ao mesmo tempo ele é um texto muito sério. E se nós levarmos em consideração a arquitetura do diálogo que está colocada aqui, ela é bem curiosa porque ela demonstra, isso o próprio Kierkegaard coloca sob outra linguagem, ela demonstra um barramento das características libidinais de certos personagens. Por exemplo, ela demonstra o barramento de Sócrates. Quando Alcibiades declara que Sócrates não quis, quando Alcibiades declara que Sócrates não se interessa por essas coisas, e Sócrates mesmo se afasta de uma realidade emocional e mais libidinal, ele começa a cultivar os esforços específicos do Logos. Isso é pelo menos o que a historiografia tradicional da filosofia pretende colocar. Mas se nós levarmos em consideração os substratos mais obscuros da coisa, é também possível começar a compreender que esses sentimentos latentes nunca desapareceram, e o próprio Kierkegaard é rápido, muito célere em admitir, notadamente pelo acesso de outros textos de Platão, notadamente em diálogos com Lísias e assim por diante, ou com Fedro, ele é muito rápido em assimilar a noção de que Sócrates, a rigor, também se entendia como algo, como alguém capaz de viver potências emocionais e desejantes, capaz de ver potências empáticas. E mais do que isso, ele entendia também haver uma arte de Eros, uma arte do amor, uma arte erótica que envolvia essa tentativa de geração de fascínio e construção. A questão é que ele canalizou isso para um outro que não é humanizado, na mais das vezes. Então, na realidade, o problema não é que a razão se destaque, ou que o entendimento se destaque desse estado vivencial e emocional, dessas simulações possíveis, mas, na verdade, esses estados são, a rigor, episódios de uma estrutura vivencial. Por isso eu volto a insistir. Eu tenho as decisões dos casos. Quando eu retorno com essas decisões e tento observar as solicitações específicas que elas deixaram para trás, eu começo a observar suas consequências. E eu não estou falando disso só no plano racional. Eu sinto empaticamente o peso das relações. Pega, por exemplo, o caso desses dois meninos que mataram lá um menininho de 5 anos. Porque alguém iria querer, em sã consciência, publicar as fotos desses dois. Basicamente, o crime foi tão atroz que as pessoas querem, elas entendem que deve haver uma perseguição perene sobre esses indivíduos e que o crime não pode ser esquecido. Ao passo que a justiça entendeu que, uma vez paga a dívida deles com a sociedade segundo os critérios racionais que as leis determinaram, eles têm que seguir uma nova vida. Um outro caso, por exemplo, do rapaz, lá a questão do ataque ao índio Pataxó. Desculpa colocar desse jeito, mas é como o caso ficou conhecido. Um senhor de uma comunidade indígena estava em Brasília, deitou-se para dormir no banco de uma praça e um grupo de rapazes estavam festejando pela cidade, estavam embriagados, chegaram lá e resolveram que iam, aspas, dar um susto no indivíduo, lançaram combustível na coberta que o indivíduo estava usando para se cobrir e tocaram fogo naquilo. E não importa, assim, eventualmente, evidentemente, acordou assustado e tudo, mas ele não teve tempo de se salvar. Ele sofreu queimaduras gravíssimas, acabou falecendo e as justificativas dos rapazes foram as mais esdrúxulas. Eles falaram que eles não sabiam que era membro de uma comunidade indígena, eles acharam que era só um mendigo, como se isso fizesse diferença. Eles disseram que não queriam matá-lo, que só queriam dar um susto, né? Quem quer dar um susto, por mais estúpida que seja a brincadeira, assusta a pessoa por simplesmente com um grito, ou sei lá, acorda a pessoa repentinamente, ou coisa que o valha. Não vai certamente tocar fogo no indivíduo.
não vai fazer uma brincadeira, quem quer só dar um susto, meu ponto é, não fará uma brincadeira que coloque a vida da pessoa em risco, ou a integridade física da pessoa em risco, né? E isso era meio óbvio, né, na situação. E as justificativas que foram dadas foram as mais esdrúxulas. Enfim, um rapaz acabou pagando a pena, mais tarde fez concurso para a polícia civil, salvo engano, passou no concurso e na hora dele ser empossado, houve uma comoção social, porque descobriu-se que esse rapaz tinha efetivamente feito esse concurso, e diante da comoção social, o próprio corpo da polícia civil determinou que ele não poderia ingressar, porque ele não tinha perfil psicológico para ingressar. E, enfim, né, ainda que nessa situação, salvo engano, ele era aquele que era menor de idade quando participou do crime, tinha sido aplicada uma medida de segurança sobre ele, assim por diante. Então ele não tinha nada constando na ficha pretérita dele, não tinha antecedentes criminais, nada do gênero. E tecnicamente, pela estrutura da lei, ele não poderia ser impedido de assumir o cargo. Mas, diante da comoção social, foi impedido. Veja, não estou aqui tentando determinar certo e errado, mas eu gostaria que fosse possível ver que esse caso foi ressuscitado diante da situação, né, foi relembrado. Pessoas que nem sequer estavam vivas naquela época, jovens, né, acabaram sabendo desse caso e a discussão acabou se reaquecendo por uma série de razões, sob outras lentes, porque agora nós temos uma maneira diferente de lidar e de perceber a situação. Evidentemente, muitos anos se passaram, mas o valor fundamental se manteve, da agressão à vida, da agressão a um indivíduo, do homicídio, isso evidentemente se manteve. E na manutenção continuada desse processo é possível perceber que, de alguma maneira, a comparação faz com que nós tenhamos uma reflexão mais demorada sobre os nossos valores e sobre as condições de vida que nós colocamos para determinados indivíduos no nosso meio. Na época, por exemplo, evidentemente entendeu-se o crime como uma monstruosidade, mas os dizeres comuns é que não faria diferença a origem desse indivíduo. Hoje, talvez nós já passássemos por um novo filtro de reflexões. A origem do indivíduo faz nos perguntar por que ele estava alocado num banco de praça, ele não tinha um lugar para onde ir, ele tinha qual é o tratamento que é dado e designado para esse indivíduo que é considerado também participante desse espaço do outro em sentido cultural, o que aconteceu, que tipo de acolhimento tinha sido dado para esse indivíduo antes, o que aconteceu com ele, qual é a história dele até ele chegar ali. Então nós já não focamos também tão instrumentalmente apenas na relação do crime. Mais do que isso, nós queremos agora também fazer a pergunta, ou lançar a pergunta de se nós deveríamos ou não deveríamos acabar esquecendo esse crime cometido diante das instrumentalizações formais que a estrutura do direito penal no Brasil oferece, a estrutura do direito penitenciário oferece no Brasil, enfim, seja lá o que for. É uma pergunta a se fazer também, se nós queremos ver essa limitação específica desse apenamento e assim por diante. Nós começamos a perceber, portanto, que existe de fato a apreensão desse diálogo, e nós começamos a perceber que a filtragem que vai sendo feita é ao mesmo tempo uma filtragem de aproximações e de crescimento de domínio do conhecimento. É algo que tenta solicitar os estados compreensivos mais duros, mais brutos e mais irremediáveis para um espaço de fala. Tem uma coisa que é fundamental compreender nesse sentido e que está encartada na discussão erótica. O processo erótico, a construção erótica lida à luz do banquete, ela leva à explosão dessas condições emocionais. Ela pode até levar ao auge dessas explosões, e nós vemos como isso é satirizado no texto. O problema todo gira em torno de como a palavra permite o escoamento dessas forças para uma realidade mais produtiva, para uma solicitação de reflexão no outro. Como diz o próprio Kierkegaard, o jogo das perguntas inevitáveis e das perguntas incessantes para obter respostas exaustivas. Então, perguntas e respostas exaustivas de um lado e de outro da questão. É isso que a emoção faz. Se eu lanço perguntas sobre questões triviais, o diálogo ele esmorece dentro daquele contexto propriamente dito que nós colocamos agora há pouco, o contexto superficial e meio falso que o argumentador lança sem muita importância. Mas se existem estados emocionais, se existem características que nós poderíamos chamar marginalmente, provisoriamente de intuitivas, essas condições insistem e nos compelem a fazer certas perguntas, elas insistem e nos compelem a desafiar a pergunta com uma resposta. E o contexto dessas perguntas e respostas que vão se completando é um contexto duro. Elas tentam desmanchar umas às outras, e de um espaço vazio entre elas, nós surgimos como aqueles capazes de responder. De modo que nós temos que entender um último ponto da dinâmica da justiça. Tem autores, como eu comentei com vocês em várias ocasiões, que vão insistir em dizer que a justiça não existe como conceito. Isso não é assim.
A questão é que a justiça existe num plano ontológico propriamente dito, que não oferece qualidades afirmativas para respostas, mas apenas espaços de dúvida que são cercados e sobre os quais nossas ações são projetadas. A dinamicidade historial, ou seja, aquela história verdadeira e genuína dessas condições ontológicas, ela é dura, ela vai se processando com lentidão, ela pode sofrer transformações, mas nós não sabemos exatamente como essas transformações são sofridas, como o plano das meras representações oferece uma aloiose genuína sobre a ontologia, como a ontologia oferece uma aloiose genuína sobre a representação. Nós não sabemos como os valores são mantidos e por que são mantidos. Eu não sei explicar, por exemplo, por que a brutalidade das relações desses 3 casos que nós colocamos aqui é mantida aos olhos dessas gerações. E veja, eu falo isso num sentido puramente analítico, não no sentido empático, porque o sentido empático não dá a resposta do porquê, ele simplesmente mostra que é, e que se não é tão grave, se tornou ainda mais grave, mais monstruoso pelo aguçamento das nossas sensibilidades. Mas o fato é que nós não temos domínio sobre como essas relações mantêm, sobre como existe perenidade ontológica ou transformação ontológica. Esse é o alvo central de um bom estudo de ontologia. Mesmo os estudiosos de ontologia contemporânea ainda escavam de maneira muito marginal o problema. Nós temos que analisar como as coisas se mantêm e quando há uma mudança muito severa, uma mudança que vai passar a se repetir indistinta e sem que ela seja reparada, sem que haja notícia de sua repetição, como ela efetivamente se consolida e passa a se repetir, como os prejuízos que eu tenho na minha concepção, como as ações afirmativas que eu elaboro, como os valores que eu defendo vão se repetir, sem que eu perceba através das minhas ações mínimas. É ali o espaço de residência da justiça. E quando a justiça é trazida à tona, a exemplo do tempo, a exemplo de uma série de emoções ou de estados emocionais, ela me escapa entre os dedos. Ela se coloca diante dos meus olhos, mas ela foge da palavra estabilizadora, e quando ela é aceita, quando eu acerto quase que poeticamente a definição de justiça, eu encontrei um fragmento que não vai somar um todo definidor, mas que vai me demonstrar como esses valores perenes, como esse jogo de disputas e esse espaço de dúvidas conseguiu se projetar pelo menos uma vez, conformando um alinhamento geral. Por isso eu volto a insistir, o que nós temos o que é certo sobre a justiça é o alinhamento das ações representativas às qualidades interiores. E esse alinhamento não é racional, mas vivencial. Em determinado momento, as coisas que eu faço, as atitudes que eu tomo, as decisões que eu executo, ou até mesmo as coincidências que vivo, o destino como ele me ataca, a imagem de uma divindade que me guia, tudo isso aparece de uma maneira genuína. E parece que diante daquela situação os tons circunstanciais se tornam mais claros e tudo ao meu redor passa a fazer sentido. Uma rede de coincidências se conforme se eleva e tudo fica claro. Nesse momento eu sei que eu atingi a justiça. Só que existe uma necessária preparação dialógica que exige do observador e da justiça enquanto objeto observado todo um conluio que vai fazer com que haja a possibilidade dessa manifestação mais evidente, quase como um caráter testemunhal da justiça. Isso é enganoso e é difícil, justamente porque é excepcional, não que a justiça apareça ou que ela se realize, mas que o seu caráter testemunhal surja entre nós. E mais do que isso, nós entendemos que esse caráter testemunhal advém especificamente de um plano de objetivizações e objetividades. Pensem vocês, por exemplo, se não existe assimetria na construção de uma relação erótica, de uma relação de amor. Ela é inevitável. Se não há um pouco de assimetria, a relação se torna plana e ela acaba não sendo uma relação amorosa. A relação amorosa é uma relação de perseguições constantes, solicitações, concessões, ofertas, talvez até vitórias e derrotas em determinado momento. Sim, nas suas versões mais brutais, nas suas versões que eu diria não são amorosas, mas são versões obsessivas, nessas versões esse plano fica um pouquinho mais projetado, quando o amante persegue o amado e o amado não deseja, quer deixar o amante para trás. Você tem um leque de mitos que vão falar disso. Mas se nós pararmos para perceber como a relação amorosa floresce no seu auge e na sua constante beleza, você tem sempre o amante perseguindo o amado e vice-versa. E nesse conluio existem concessões mútuas, pequenos prêmios, pequenos mimos, pequenas rupturas que vão construindo historialmente essa relação. A justiça também se dá dessa forma, por isso é necessário que você tenha ou traga as características do Eros para o âmago específico desse debate. Essa é a primeira parte dessa discussão e eu vou deixar aqui para vocês porque eu já estourei totalmente o tempo que eu havia programado.
Eu vou voltar à baila com isso eventualmente, eu vou voltar numa segunda parte, porque ainda tem muita discussão para ser travada em cima disso. Eu vou voltar nesse mesmo formato, que vai divergir um pouquinho do formato das revisões, dos encaixes de aula. Então, semanalmente, nós vamos ter umas comunicaçõezinhas desse tipo, se tudo der certo, mais curtas do que isso. Beleza, pessoal? Eu agradeço, eu espero que isso ajude, que vocês gostem, né? Foi uma leitura em fluxo de consciência, e me perdoem, mas ainda estou me curando de uma gripe arrasadora que eu peguei esses dias, então algumas tossidas vão aparecer aí na gravação, tá ok? Eu vejo vocês ao longo da semana ou vejo vocês por aí. Um abraço.